Por que é que o FBI e a DEA invadem uma esquadra da polícia às 5h42 da manhã como se fosse um armazém de cartel? Por que é que o corredor da esquadra de repente parece um corredor de combate à luz de lâmpadas estáticas? E por que é que esta intervenção não é contra criminosos, mas contra o próprio distintivo? É precisamente aqui que reside o maior problema. Se o escudo que deveria proteger a comunidade se torna parte da linha de transporte, o que resta da segurança? E a segunda pergunta, igualmente perigosa: foi uma única fissura ou cresceu uma rede que operou silenciosamente, sistematicamente e durante anos? Fique atento, porque o que se segue vai mudar a sua perspectiva sobre a confiança. Muito antes de os veículos federais chegarem à cidade, o delta do Mississippi vivia o seu ritmo habitual. A manhã começava com café no mesmo restaurante, as mesmas carrinhas estavam estacionadas em frente às mesmas lojas, e os carros da polícia faziam as mesmas rondas, como se nada mudasse realmente aqui. Nestes lugares, o distintivo não é apenas poder, é familiaridade. Conhece-se os nomes dos agentes que nos mandam parar. Vêem-se em festas da comunidade, nas escolas, em operações que dão a sensação de que alguém está a manter a ordem. Precisamente por isso, as primeiras anomalias pareceram tão irritantes, porque eram pequenas, quase invisíveis. Um sinal precoce veio do interior do sistema. Provas que deveriam estar guardadas em segurança reapareceram na rua. Em detenções, encontrou-se cocaína cuja embalagem correspondia a uma apreensão anterior, como se o mesmo produto tivesse encontrado o caminho de volta do armazém para a circulação. Para muitos, isso parecia coincidência. Para outros, uma luz de aviso que era melhor não fixar. Quase ao mesmo tempo, surgiu outro indício. Um relatório financeiro passou por uma secretária, com uma assinatura que mal parecia real. Não era o montante dos valores que chocava, mas sim o padrão. Reembolsos de combustível para veículos que raramente tinham saído do pátio. Horas extras ligadas a operações de que ninguém se lembrava claramente. Custos de manutenção que não correspondiam ao estado dos carros. No papel, era apenas burocracia. Na realidade, algo começou a corroer silenciosamente a confiança. A situação inverteu-se definitivamente quando as dúvidas silenciosas se tornaram algo tangível. Numa auditoria interna, desencadeada precisamente por estas irregularidades financeiras, os investigadores abriram um recipiente selado que não deveria estar ali. Lá dentro estava a cocaína, que, segundo os registros, deveria estar intacta na sala de provas, à espera de uma audiência em tribunal. O selo, a rotulagem e a quantidade correspondiam a um caso antigo que supostamente já estava concluído e arquivado. Este momento foi como uma explosão em câmara lenta, porque mostrou que o problema não estava a acontecer à margem da polícia, estava a acontecer através dela. A partir daqui, já não podia ser explicado por desleixo. Um erro administrativo não pode mover drogas de uma sala fechada, entregá-las a novas mãos e, ao mesmo tempo, fazer com que os protocolos oficiais pareçam limpos. O que se tornou visível foi a cooperação. Alguém no sistema deu silenciosamente permissão para que mercadorias do cartel circulassem. E com isso, o significado de cada pequeno detalhe anterior mudou. Cada relatório atrasado, cada auditoria não assinada, cada controlo notavelmente brando, de repente parecia parte de um quadro maior. As pessoas lá fora não souberam disso através de conferências de imprensa. Passou por conversas em postos de gasolina, à saída da igreja, na fila do supermercado. Raramente se conheciam os factos, mas sentia-se a direção. As decisões eram guiadas por algo diferente da segurança pública. Uma frase silenciosa e pesada surgia repetidamente. A sensação de que alguém lá dentro tinha escolhido um lado que não era o da comunidade. O choque foi ainda maior quando a suspeita não recaiu apenas sobre um nome qualquer, mas sobre agentes que eram vistos como modelos. Nomes que se associavam a eventos de caridade, ações escolares ou grandes detenções. Apareceram em notas confidenciais e rascunhos iniciais de investigação. A ideia de um único criminoso transformou-se na possibilidade de uma rede, e precisamente neste momento, uma vergonha local tornou-se uma questão de importância nacional. Quando as irregularidades coincidiram com informações de rotas de droga maiores, a fronteira entre erros locais e estrutura criminal nacional desapareceu. Agentes federais verificaram movimentos em estradas secundárias, depósitos suspeitos e registros internos. Os mesmos locais surgiam repetidamente, como marcadores em mapas sobrepostos. Foi aqui que ficou claro: isto não é corrupção no sentido antigo, é infiltração, uma ocupação lenta do sistema por dentro. Porque a primeira quebra não aconteceu quando os veículos federais chegaram. Aconteceu antes.
em escritórios silenciosos, em formulários discretos, na rotina que nunca foi questionada. E assim que esta fissura se tornou visível, restou apenas uma pergunta: quão profundo é? Precisamente disto resultou o trabalho de investigação secreta que durou quase 3 anos, Operação Escudo Quebrado. O FBI e a DEA seguiram movimentos invulgares, pagamentos inexplicáveis e padrões de comboio. Durante este tempo, recolheram mais de 50 horas de gravações secretas e 27 videoclipes que documentavam agentes, veículos e transações. E quanto mais material se acumulava, mais claro ficava. Isto não é um fogo de palha que se apaga sozinho, é um processo. Os investigadores acabaram por descrevê-lo como "running the shield". Em vez de usar carros de patrulha para deter drogas, os agentes usavam-nos para escoltar entregas relacionadas com o cartel. Veículos oficiais circulavam por corredores rurais, criando uma camada de proteção móvel e tornando os transportes invisíveis. Por viagem, fluíam pagamentos de até $3.000, pequenos o suficiente para não detonar imediatamente, grandes o suficiente para comprar o silêncio. Cerca de 25 quilos de cocaína puderam ser documentados no padrão, embora a quantidade real fosse suspeita de ser maior. E o assustador era a simplicidade: estradas rurais, caminhos de dique, estreitas estradas de condado. Lugares onde um carro de patrulha é suficiente para dizer a todos: não toquem. Quando as provas, o timing e o risco se alinharam, a operação passou da observação à ação. O que se seguiu desenrolou-se com a precisão de um planeamento militar. Nas primeiras horas antes do amanhecer, as forças federais movimentaram-se de forma coordenada pelo Mississippi e Tennessee. A intervenção não atingiu apenas portas individuais, mas todos os pontos cruciais da rede de uma só vez. Ruas residenciais foram inundadas por flashes de luz, enquanto as equipas cercavam as casas de agentes cujos nomes estavam em mandados de prisão selados. Outras unidades posicionaram-se em esquadras que haviam nutrido a corrupção silenciosamente. Ainda outras fecharam escritórios que estavam ligados à pipeline de lavagem de dinheiro. À distância, a cena tinha a mesma tensão que grandes ofensivas antidrogas. Luzes intermitentes, passos no asfalto, pás de rotor sobre os telhados, pó no ar. O invulgar não era a dureza, mas a direção. A mesma tática usada contra redutos de cartéis teve agora de ser usada contra esquadras de polícia, estruturas de patrulha e gabinetes administrativos, porque a traição tinha atingido uma gravidade que exigia precisamente esta resposta. As buscas revelaram provas que finalmente fecharam o quadro. Protocolos, padrões de rota e carimbos de tempo confirmaram pelo menos 52 viagens de comboio realizadas sob a proteção de veículos policiais identificados. Cada viagem foi planeada através de mudanças de turno, rotações de patrulha e rotas secundárias que contornavam grandes pontos de controlo. Em muitos bairros, as pessoas estavam atrás de cortinas e redes mosquiteiras, porque só agora percebiam o quão perto a história tinha chegado à sua própria rua. Nas divisões, os investigadores encontraram listas de dinheiro, telefones encriptados com dados de rota e provas que correspondiam aos contratos fantasma descobertos anteriormente. O momento mais emocionante ocorreu quando agentes que tinham servido à comunidade tiveram de depor os seus distintivos sob supervisão federal. O contraste entre proteção e traição desenrolou-se visivelmente. Foi aqui que o escudo, que antes só tinha mostrado fissuras, se quebrou. No final, os números não permitiam mais desculpas. 20 pessoas foram presas. 14 delas eram agentes atuais ou antigos. Foram asseguradas ligações de cocaína a vários comboios, livros financeiros, dispositivos encriptados para coordenação e listas que mostravam quanto cada escolta tinha ganho. A quantidade de documentos encheu mesas em postos de comando temporários, como prova visível de quão profunda era realmente a infiltração. Quando as sirenes silenciaram e as ruas voltaram a ficar calmas, começou a fase que raramente chega às manchetes, mas que decide o futuro do caso. Lá dentro, as provas eram transportadas, catalogadas e expostas. As mesas desapareceram sob documentos, dispositivos e maços de dinheiro. Caixas estavam em filas, rotuladas e seladas, como se os anos de trabalho secreto estivessem finalmente a ser transformados em formas tangíveis. Lá fora, os moradores viram os últimos veículos federais partirem e perguntaram-se o quanto o que acabavam de viver mudaria o seu lugar. Então,
tudo se transferiu do local da operação para a secretária. Analistas do FBI, DEA, HSI e outras unidades clonaram discos rígidos, verificaram dados bancários, desencriptaram telefones. Cada recibo de reembolso, cada fatura, cada transferência tornou-se parte de um puzzle em que os números podem falar tão alto quanto as armas. E deste mar de papel, um nome surgia repetidamente: Projeto Northlight, externamente apresentado como uma iniciativa legítima para a formação e segurança comunitária, mas nos registros financeiros identificável como um canal através do qual o dinheiro de reembolsos fraudulentos, contratos inflacionados e taxas não oficiais podia ser movimentado, limpo e distribuído sem desencadear auditorias de rotina. Esta pista levou a Halifax Protective Solutions, apresentada como uma empresa de consultoria de segurança. Nos materiais de marketing, parecia formação, recomendações de equipamentos e consultoria de políticas. Nos ficheiros apreendidos, parecia mais uma empresa de fachada, construída para receber e dissimular fundos ilegais. Pagamentos fluíram através da Halifax por serviços que nunca foram prestados, formações que nunca aconteceram e pacotes de consultoria que só existiam em faturas. Os contratos fantasma descreviam o leasing de veículos para patrulhas que mal circulavam, programas de manutenção sem registros de serviço e reembolsos por operações especiais que não correspondiam a operações conhecidas. À medida que os investigadores seguiam o fluxo destes contratos, a soma cresceu para cerca de 3,4 milhões de dólares, um montante que na narrativa até se aproxima do limite de 4 milhões, acumulado não por um único golpe, mas por anos de acumulação. E é precisamente aqui que reside a conclusão incômoda. Isto não foi apenas uma derrocada ética, não foram apenas más decisões. Foi o modelo que tratou distintivos, departamentos e programas públicos como ferramentas para lucro. Os atores do cartel não precisaram de arrombar, usaram a confiança, a rotina e as fraquezas que existiam há muito tempo. Por isso, esta história não termina com prisões, mas com perguntas. Quem protege uma comunidade se o próprio escudo se torna parte do ataque? Como se reconstrói a confiança quando o perigo não vem das sombras, mas de corredores que se consideravam seguros? Se quiser continuar a entender histórias como esta, subscreva ao canal, porque o que vimos é, segundo eles, apenas a superfície.